estudante de ciência da computação na Unicamp, coordenador financeiro da Secomp 2021 e fundador da Vincers, uma startup para edição de conteúdo. É apaixonado por criar coisas novas, sejam através de vídeos, imagens, histórias ou computadores. E sobre a palestra, já sentiu como se sua vida dependesse de uma única ideia para ser completamente diferente? Mas e se a gente não precisasse esperar por esse momento eureka? É sobre como criar essas ideias que vamos conversar. E para começar tudo, onde as ideias nascem, o poder da criatividade na computação, eu queria começar dizendo que não é como se eu chegasse aqui, como se eu soubesse todas as respostas ou algo do gênero, mas eu estou na mesma situação que vocês. Sou estudante de computação, estou com 21 anos, então eu estou descobrindo minha jornada, descobrindo aquilo que eu vou construir, estou descobrindo aquilo que eu vou viver. E o que eu quero compartilhar aqui é alguns aspectos da minha jornada, algumas coisas que eu tenho vivido e alguns pensamentos que eu tenho pensado nesses últimos meses e que têm me ajudado muito relacionado a esse assunto. De onde as ideias nascem? Como é que eu posso ser criativo? Como que eu posso ser criativo utilizando computação? E o principal motivador que me fez pensar em trazer, quando a gente estava montando o cronograma e tal, às vezes eu pensei, não, eu precisava conversar com ele sobre isso. É uma conversa, tá? Então vocês vão mandando no chat, no final a gente pergunta, tem as perguntas e tal, a gente vai conversando. Mas foi que conversando com alguns amigos da faculdade, com alguns colegas também, eu vi uma situação que talvez não fosse tão óbvia para eles, mas que não me incomodava, mas eu sabia que eu podia ajudar de alguma maneira. Então, tem muita gente na nossa área, tem muita gente na computação que, por exemplo, quer empreender. Então, vê essas grandes empresas de tech, startups começando, surgindo do nada, tem essa vontade de empreender, mas não tem uma ideia. E isso é natural, só que isso é como se fosse um impeditivo, isso é como se fosse uma barreira para ele perseguir esse sonho, para eles perseguirem esse sonho, para eles começarem a fazer algo a respeito. Como também tem muita gente na nossa área que é ótima em programação, que se esforça muito, estuda muito, é tipo aluno top, só que não se sente, se sente como se fosse mais um no mercado, se sente como se não tivesse um diferencial, como se o que a gente vivesse aqui dentro da universidade era a mesma coisa que alguém poderia estar aprendendo pela internet e que não tem diferença nenhuma entre o que eu estou fazendo e o que aquela outra pessoa está fazendo. E eu acredito muito que a solução para essas questões está na criatividade, está em saber criar coisas novas a partir do que a gente é, a partir daquilo que a gente acredita, e com isso ideias novas nascer, e com isso projetos novos nascer, e a gente seguir para frente. Só que para mim contar sobre isso, eu preciso contar um pouquinho sobre onde eu estava há 2 meses atrás. Eu estava em Jundiaí, na minha casa, mesma coisa, na quarentena, não tem muito para onde ir, 2 meses atrás. Mas tudo de fora estava bem. Eu tenho a Vincers, que eu estou começando uma startup de edição de vídeo, então eu sempre trabalhei como editor de vídeo, editor de imagem, com marketing. E daí eu comecei essa startup, que é o intuito de utilizar a tecnologia para fazer tudo isso. E estava tudo dando certo, a Vincers estava caminhando, eu estava trabalhando aqui na Secomp, então é um negócio bem recente. Então, as coisas estavam dando certo, era num período que a gente estava fechando os contratos com as empresas, então os patrocínios estavam começando a dar certo e tudo mais. Só que, não sei se vocês já sentiram isso, a gente conversou um pouco sobre isso na palestra sobre burnout, mas sabe quando parece que tá tudo preto e branco, tá monocromático? Por mais que as coisas estão indo, as coisas estão dando certo, era como se fosse, tipo, essa imagem, tipo, tivesse tudo monocromático, e apesar de uma falsa aparência de paz e sossego do lado de fora, dentro é como se fosse um oceano revirando. E eu amo essa imagem, essa estilografia chinesa, porque o oceano é como se fosse umas garrinhas. A gente ama arte, e a gente vai falar bastante sobre isso. Mas é como se fosse umas garrinhas, sabe? Então era um negócio muito intenso. Só que estava acontecendo só aqui do lado de dentro. E eu não entendia o que estava acontecendo, na verdade. Eu não estava feliz com aquilo que eu estava vivendo. Eu não estava feliz da maneira que eu estava vivendo. E teve um episódio que eu entendi, que foi uma coisa pontual que, tipo, me fez, tipo, sabe aquele start quando você entende o porquê você estava vivendo aquilo, o porquê você estava sentindo aqui? Eu entrei numa comunidade na internet, no grupo do Facebook, para editores de vídeo, que era minha função, é a minha função que eu fazia. E quando eu entrei lá, tava todo mundo fazendo a mesma coisa, relacionada à edição. Então, eu achava que tinha uma ideia muito única, só que, na verdade, o que eu estava fazendo era o que todo mundo estava fazendo. E, na verdade, os meus projetos eram os projetos de outras pessoas. E isso me motivou muito, não porque isso seja necessariamente ruim, mas porque eu não sou assim. Eu descobri que eu tinha escolhido o caminho mais fácil. E isso acabou comigo. E só que para mim, para fazer sentido para vocês, por que que isso acabou comigo, eu preciso compartilhar um pouquinho de quem eu sou.
Então, saber quem eu sou ajudou muito a entender o que eu estava sentindo, a entender o porquê estava tudo preto e branco, monocromático. E como eu já falei, eu sou o Felipe, eu estudo ciência da computação. E desde pequeno, isso é um fun fact, eu sempre disse que eu queria ser cientista. Sempre falei, quando eu era pequenininho, eu falava, eu quero ser cientista, eu achava isso incrível. Só que eu nunca imaginei que eu iria entrar em ciência da computação, eu iria estudar ciência da computação. Na época do vestibular, eu prestei ciência da computação aqui no Unicamp, direito na USP e relações públicas na Unesp. E daí eu acabei vindo aqui para cá, para a Unicamp. Então não era algo planejado, não é algo que eu imaginava que eu iria fazer. Só que eu sabia que estava no caminho certo porque era como se fosse um sonho de criança. Sabe quando criança fala algumas coisas que acabam se realizando? Foi isso, então eu sabia que estava no caminho certo, vim para cá, para a Unicamp. E daí, desde sempre, eu trabalhei com criatividade. Então, eu sempre trabalhei com vídeos, eu sempre trabalhei com mídias sociais, eu sempre trabalhei com marketing, sempre gostei muito disso, com edição. Tanto é que vocês viram minha cara um monte, tanto aqui dentro da Secomp quanto fora, nos stories. Antes a gente fazia stories, gravava vídeo, eu colocava minha cara lá, que eu amo fazer isso, eu amo. Eu sempre gostei disso. E por eu gostar disso, por causa dessa função, o meu trabalho, eu preciso criar algo novo todo dia. Então, todo dia eu preciso criar algo, eu preciso ter uma ideia para ajudar um cliente, para fazer uma imagem, para fazer um vídeo, para contar uma história. Então, esse background de criatividade, de criar algo novo, foi algo que eu trouxe comigo quando eu entrei na computação. E eu acredito que foi isso que permitiu ver como que eu poderia ajudar essas pessoas que estão nessa situação que a gente acabou de comentar, tipo, quer empreender, não sabe como empreender, ter um diferencial, mas não sabe como fazer isso. Eu, por ter esse background, eu acredito que a gente possa compartilhar alguns dos pensamentos que me fizeram, que eu aplico no trabalho, mas que pode aplicar para a vida de todo mundo. Eu também sou fundador da Vincers e, falando nisso, eu preciso agradecer. Para quem não sabe, a Vincers foi a patrocinadora, uma das patrocinadoras aqui do evento. Então, a grande maioria das imagens que vocês viram, da identidade visual, dos vídeos, foi tudo o pessoal da Vincers que trabalhou. E eu queria agradecer em especial a Mari e o Matheus, que são colaboradores lá da Vincers, que ajudam a gente lá, que me ajudam lá. Eles são sensacionais. Foi, tipo, um monte de arte. Tipo, teve mais de... Acho que a gente chegou a fazer mais de 120 artes, gente, só para ser bom. E eles topavam, e os vídeos que vocês verem de contagem regressiva, foi o Matheus que fez, as artes foi a Mari, e eles toparam tudo, eles deram muita ajuda em cima da hora, mesmo porque foi um negócio de doido. Mas sério, gente, muito obrigado, e eu queria deixar esse agradecimento público para vocês. Então, eu também criei, vamos dizer assim, a Vincers, justamente por causa disso, eu tenho esse impulso em criar coisas novas. E, e sabendo disso, desse meu impulso, então eu sempre criei, sempre criei. Então, se não ficou óbvio, essa a conclusão. Eu sempre criei coisas novas. No meu dia a dia, eu preciso criar coisas novas, senão eu acaba comigo. Literalmente, acaba comigo. E eu vi que o que aconteceu nesse caminho é que eu não estava criando nada novo. Então, nesses últimos tempos, eu não tinha criado nada novo. Eu tinha entrado numa rotina que era o caminho mais fácil, era o caminho que todo mundo seguia, e tinha perdido a graça. E isso que é o mais difícil. Porque quando a gente perde quando o que a gente vive perde a graça, não significa que a gente estava vivendo algo errado ou que não era aquilo que a gente deveria viver, mas a gente precisa ter essa sensibilidade daquilo que faz a gente, que alegra o nosso coração, a gente precisa ter essa sensibilidade daquilo, da onde a gente está no momento e saber se aquilo era para que a gente está vivendo naquele momento. E quando eu percebi que estava tudo monocromático, eu me senti como se fosse no meio de uma multidão. E eu não sei vocês, mas eu tenho muita ciência, tipo, do lugar que eu estou, tipo, estudar numa universidade, estudar o que eu estudo, não mostra para mim que eu devo seguir o mesmo caminho que todo mundo, mas que eu devo seguir aquele caminho que combine tudo que eu sou, todo o potencial que existe em mim, todo o potencial que existe em cada um de nós, para criar alguma coisa que faça um mundo diferente, que faça um mundo melhor, que faça a minha vida melhor, que faça a vida do outro melhor. E eu tinha escolhido o caminho mais fácil, o caminho que todo mundo estava seguindo, o caminho que era no automático. E graças a me conhecer e saber aquilo que me impulsiona e saber aquilo que me deixa feliz, eu comecei então uma jornada para encontrar a minha próxima ideia. Então, mesmo as coisas aparentemente funcionando, eu comecei a perseguir ativamente como que eu vou encontrar a minha próxima ideia. Como que eu vou encontrar a próxima coisa que vai me trazer paz, justiça e alegria, que eu vou poder trazer também paz, justiça e alegria para o próximo. E foi a partir dessa jornada que eu quero compartilhar algumas coisas que eu aprendi nesses últimos meses, tentando descobrir isso, tentando descobrir qual que é o meu caminho, tentando descobrir o que que eu preciso fazer para viver que vai me deixar feliz, que vai me dar alegria. E antes de tudo, e na verdade a base de tudo, não é antes de tudo,
eu acredito que o que aconteceu comigo foi que, na verdade, antes da gente botar qualquer ideia para fora, antes da gente colocar qualquer projeto para fora, a gente precisa entender o que acontece aqui dentro, entender em que ponto a gente está aqui dentro. E eu sabia quem eu era, eu sabia aquilo que eu gostava, como eu falei para vocês, eu já tinha muito bem definido aquilo que eu queria fazer para a vida, como que eu queria viver, que eu precisava criar. Só que no meio do caminho, por entrar na rotina, por entrar em fazer, e eu tinha o prazo da faculdade, tinha o prazo dos trabalhos, e começou, e como, o trem começou a se movimentar como se fosse um trem, é, eu perdi clareza de quem eu era, daquilo que eu estava fazendo, do porquê eu estava fazendo as coisas. E clareza é uma coisa muito, muito importante, muito importante. É como se eu tivesse num carro andando, eu tivesse o GPS, mas está com neblina, e sabe quando está com neblina, você não consegue andar para frente. Você tem que tomar hiper cuidado e você fica super cauteloso. E tem vezes que você tem até que parar. Mentira, não pode parar o carro quando está neblina, porque senão o de trás pode bater. Mas, entende? Tava muito nublado, as coisas estavam muito, eu não tinha clareza daquilo que eu precisava fazer, daquilo que eu queria fazer. E justamente por causa dessa correria, eu não conseguia parar para respirar, eu não conseguia parar para, tá, eu faço isso por causa disso, eu estudo computação por causa disso, eu trabalho, eu crio vídeos por causa disso. Eu não conseguia parar, porque eu estava nesse trem em movimento, e esse trem em movimento parecia que não tinha fim, eu não conseguia ver a próxima curva, e a gente sabe que quando a gente não consegue ver muito com clareza o que está na nossa frente, coisas ruins podem acontecer se a gente não parar para pensar, se a gente não parar para respirar, como a gente teve na palestra hoje de manhã, quando a gente está nesse pico de estresse em que a gente só vai, muito trabalho, a gente pode, nossa saúde sente, nossa saúde mental sente. E para mim, o que eu entendi com essa falta de clareza foi que eu deixei de ver o invisível. E agora parece meio metafórico, meio filosófico, sei lá. Mas a verdade é que uma coisa para mim que é essencial e que eu sempre vou levar para a vida é vejo o invisível. E se tem alguma coisa que eu quero compartilhar com vocês é isso. O invisível não é algo que não existe. O invisível, o ar é invisível, mas ele existe e ele é essencial para a nossa existência. O invisível não é algo que é metafórico, metafísico, que é do campo das ideias, mas o invisível é aquilo que só a gente consegue enxergar. O invisível é aquilo que, por algum motivo, a gente tem dentro da gente e a gente sabe que a gente precisa mostrar isso para as outras pessoas. Enxergar o invisível é poder parar para contemplar aquilo que só a gente consegue enxergar. É ter fé o suficiente para saber que a gente tem alguma coisa aqui dentro que as outras pessoas não conseguem enxergar e que a gente pode fazer isso visível para outras pessoas. Então, ver o invisível é ver uma empresa, é ver uma ideia, é ver a solução de algum problema que ainda não existe. E isso não é loucura nem nada, mas é mais do que uma ideia, é uma convicção de que aquilo que você consegue enxergar, mesmo que ainda não é palpável, você pode trazer à realidade. E para exemplificar isso, eu queria falar sobre aqui a Secom 2021. Muito do que a gente trouxe aqui foi algumas visões sobre o invisível, como a gente já conversou, que eu tinha sobre, a gente precisa falar sobre criatividade, a gente precisa falar sobre ser gente na computação, só que eu não queria falar de mim nesse momento. Uma coisa que eu achei incrível aqui, que foi dos meninos que ajudam a gente, dos meninos não, é o Pedro, no caso. O Pedro, ele tem uma paixão, uma loucura, tipo, é loucura por software livre. Tipo, é doideira, gente, ele ama de paixão. E eu nunca vi nada de software livre, tipo, não tinha noção do que era, nunca acompanhei, tipo, achava, não vou ver, né, tipo, não era minha vibe. Só que ele enxergava algo que eu não enxergava. Então ele enxergava uma importância que eu não enxergava. Ele via coisas que eu não podia ver. E daí ele foi, trabalhou, ele construiu a trilha de software livre, ele construiu, ele se empenhou em trazer à vista aquilo que ele enxergava, encontrar pessoas que compartilhassem a mesma ideia. E a partir disso, dessa materialização, daquilo que ele via e que muita gente não via também, a gente pôde enxergar coisas novas, a gente pôde enxergar um mundo novo. Então, ver o invisível é justamente isso, é a gente ter clareza do que a gente carrega, ter clareza do que a gente gosta, do que faz o nosso coração bater mais forte e fazer isso visível para outras pessoas, trabalhar para que isso seja visível para outras pessoas. Para mim, isso é a base de tudo. Seja para querer empreender, seja para a gente encontrar o nosso diferencial, a gente precisa ver o invisível, ver aquilo que só a gente enxerga, para a gente poder materializar, independente da plataforma, seja através de uma empresa, através de um programa, através de trabalhando como funcionário em algum lugar. A gente precisa saber o que a gente enxerga que é diferente de todo mundo. E para isso, e então eu precisei fazer algumas coisas, porque, né, se eu já sabia quem eu era, já sabia que precisava de clareza, eu precisava fazer alguma coisa para ter essa clareza de novo. Eu tinha perdido a clareza, preciso voltar. E daí
eu amei aquelas pro tips que a Raíssa da Fer trouxe, eu achei genial. E daí uma pro tip que eu queria compartilhar com vocês é toda vez que a gente precisa tomar uma decisão e a gente tipo não sabe que caminho ir, eu acho muito bom e é o que eu faço a partir de agora, depois que eu descobri isso, eu listo tipo onde que eu tô agora, sabe? O que que eu, como que tá minha vida no emprego, com os meus amigos, com minha família, com meus relacionamentos, como que em que posição eu tô agora? E eu listo também em que posição eu queria estar. Não precisa ser num futuro muito próximo, mas, tipo, aonde eu queria estar com tudo isso? Onde eu queria estar com o meu emprego? Onde eu queria estar com minha carreira? Onde eu queria estar com meus relacionamentos, com meus amigos, com meu estilo de vida? E, e isso, quando a gente coloca lado a lado, a gente tem clareza de que a gente está nesse ponto e a gente precisa chegar nesse ponto. E tudo que a gente vai trabalhar, tudo que a gente vai construir, tudo aquilo que a gente precisa criar, vai ser a ponte entre esses dois mundos. E isso faz a gente sair do automático. Isso faz a gente ter clareza de onde a gente quer chegar. E quando a gente sabe onde quer chegar, a gente consegue trilhar um caminho até aquilo. E a gente consegue trabalhar para que isso aconteça. E essa dica, na verdade, eu monguei por muito tempo, porque é o que eu faço, por exemplo, quando eu preciso criar alguma coisa nova para algum cliente. Então, se eu vou fazer a identidade visual, se eu vou fazer o logo de alguém, não posso chegar simplesmente perguntar seu nome e daí eu começo a desenhar alguma coisa aleatória. Não é assim que funciona. Eu preciso entender o significado daquela marca, eu preciso entender o que, que a pessoa quer transmitir com aquilo. Eu preciso transmitir tudo aquilo que tem por dentro e tem por trás daquela marca, daquela empresa, daquela loja, para poder criar algo novo, para poder criar um logotipo que represente. Então, essa entender, ter essa visão deve ser aquilo que nos guia. Então, a essência é que deve guiar nosso caminho, não o que a gente está vendo agora, não o fato de a gente estar no automático, não o fato das coisas estar funcionando, mas aquilo que a gente é essencialmente deve guiar os nossos próximos passos para poder criar algo novo. Faz sentido, gente? Vou beber água. E daí, vamos lá. Eu coloquei essa imagem porque eu amo Michelangelo, eu amo esse quadro da criação acho que é a criação de Adão, tá na Cabala Sistina, do Michelangelo. E por que eu coloquei essa imagem aqui, essa releitura moderna, com luzes e tal, super legal? Porque o fato também, a gente não saber quem a gente é, também não deve ser um impeditivo para a gente começar a criar. Então eu vejo muito com dois caminhos a seguir. Se a gente não sabe quem a gente é, o que a gente gosta, a gente precisa criar coisas novas para a gente descobrir o que a gente gosta. Descobrir aquilo que a gente tem mais afinidade, descobrir aquilo que a gente não tem afinidade. Mas uma vez que a gente sabe quem a gente é, a gente sabe aquilo que a gente gosta, a gente precisa criar caminhos para chegar naquele objetivo final que a gente quer, o jeito de viver, o jeito de criar, o jeito de compartilhar a vida com o outro. E, e só que esse é o ponto de partida. Esse é o ponto de partida. Uh, quando você já sabe isso, quando você já entende isso, por que você quer criar algo novo, por que você quer abrir uma empresa, por que você quer se destacar no mercado, quando você tem isso, chega a parte legal, talvez a mais difícil, que é o que a gente precisa para ter ideias. Então, a gente precisa viver uma vida que permita criar. E eu coloquei esse quadro porque por trás desse, não é esse quadro, mas essa releitura do quadro, porque por trás desse artista, Michelangelo, por exemplo, tinha alguém muito mais complexo do que um simples pintor. Então, ele era um artista, ele pintava, ele acho que ele escrevia também, só que ele também era anatomista. Então, tipo, ele utilizava a ciência, ele estudou ciência para poder complementar a obra de arte dele. Isso faz ele um único ser. E ele não negou algumas partes dele em nome do trabalho, em nome do que o público esperava dele. Ele não precisava necessariamente estudar anatomia para pintar. Só que ele era tão apaixonado por isso que ele misturava várias áreas do conhecimento para criar algo novo. E nessa linha, na verdade, todo mundo antigo, esses pessoal do Renascimento, tipo, eles eram 1 milhão de coisas. E se falar da Vinci, então não tem nem como
a partir de algo que já existe, a gente pode criar coisas novas. É uma ilusão a gente querer criar algo do novo, do zero. E, na verdade, não precisa ser isso. E quando a gente quer fazer dessa maneira, fica tudo muito mais complicado, fica tudo muito mais difícil e a gente acaba tendo um bloqueio criativo que não serve para nada, que a gente acaba não saindo do lugar. Então, roubar como artista é isso, não é pegar uma ideia e assumir aquela como se fosse uma ideia, mas não. Mas é ter inspirações diferentes para criar com coisas diferentes. Se a gente for para os artistas antigos, Picasso, dizem que ele viu uma pintura africana e aquilo mudou completamente o jeito dele criar. Então, talvez o cubismo todo dele viu a partir dessa experiência que ele teve com uma pintura de um outro continente. Então, roubar como artista é isso, é estar aberto a experiências, estar aberto a aprender com o outro, mesmo que não faça sentido nenhum, mesmo que pareça que seja muito distinto. E é com isso a gente trazer para nossa realidade e conseguir gerar algo novo. Faz sentido? E nessa linha também tem esse papo do Steve Jobs, que eu acho sensacional. Que uma vez que a gente tem todos esses inputs, uma vez que a gente tem todas, e isso é bem computação, né? Input, output, eu coloquei esses negócios para ficar bem claro para a gente de computação. Mas uma vez que a gente tem todo esse conteúdo, que a gente tem todo esse material aqui dentro, a gente não consegue ligar os pontos olhando para frente, a gente liga eles olhando para trás. Então, parar para respirar, para poder enxergar o que está acontecendo, para poder enxergar o que a gente carrega aqui dentro, para poder gerar algo novo, é isso, é isso. A gente é a combinação de coisas que já existiram. Por que que aquilo que a gente cria não vai ser também? Faz sentido? E dito isso, e, conecta bastante com o que a gente acabou de falar, de contemplar a vida, tem uma coisa que a gente precisa trabalhar ativamente, que eu trabalho agora muito ativamente, que é esteja aberto ao novo. Isso é muito difícil. Então, por exemplo, para mim, vir aqui conversar com vocês numa palestra, eu falo desembaçadamente, mas é um negócio novo, entendeu? Nunca tinha feito isso antes. E a gente precisa estar aberto a isso, a gente precisa estar aberto a ter novas experiências, a gente precisa estar aberto a conhecer pessoas diferentes, a gente precisa estar aberto a conhecer realidades diferentes. Quando a gente viaja, é isso que a gente faz. Mas a gente precisa estar aberto porque estar aberto ao novo é o que vai permitir a gente ter ideias novas. Estar aberto ao novo é o que vai permitir a gente criar algo novo, criar algo diferente daquilo que a nossa realidade nos oferece. E eu lembro que a história do Uber, tô falando super do Uber, assim, nem tá planejado, mas eles pensaram na ideia do Uber quando eles estavam, tipo, numa conferência na Europa, eu acho que eles são americanos, eles estavam na Europa, pode ser tudo errado a história, mas eu acho que é isso. Eles estavam na Europa, numa conferência de outro assunto, e daí eles viram necessidade, sentiram a necessidade de ter um carro ali, chamar um carro, chamar um táxi, e eles não tinham como fazer isso por um app, que era muito mais fácil. A partir disso, eles criaram o Uber. Então, eles estavam num lugar novo, eles não estavam no dia a dia, não foi tipo no dia a dia em que ele todo dia pegava o ônibus dele, ia para o trabalho, e daí ele voltava, descia pelo metrô e fazia o mesmo caminho. Não foi nesse trajeto que ele descobriu a necessidade de criar Uber, mas foi quando ele estava num país diferente, numa conferência diferente, num ambiente diferente, que ele sentiu essa necessidade. Então, estar aberto ao novo é estar disposto a sair da zona de conforto. Isso é muito difícil, isso é muito desconfortável. Só que se colocar em situação de desconforto é uma prática que a gente consegue com o tempo. E, e o mais difícil disso tudo é que quando a gente se coloca numa zona de desconforto, a gente precisa sempre deixar o que é velho para trás. E deixar o velho para trás não significa necessariamente deixar coisas ruins para trás, mas deixar coisas em que o ciclo já se encerrou. Então, a gente precisa ter muita clareza de em que ponto a gente está na vida e que se aquele ciclo, se aquilo que a gente está vivendo é o que a gente faz sentido com aquilo que a gente quer construir, com aquilo que a gente quer viver, ou se na verdade a gente está postergando uma decisão que a gente precisa tomar. Então, encerrar ciclos não significa que a gente sempre vai mudar para algo melhor, mas significa que a gente vai mudar para algo que vai permitir que a gente cresça mais. A vida eu acredito muito que é sobre crescimento. Então, não é sobre conquistar muitas coisas, não é sobre isso, sabe? Isso faz parte da jornada, mas é sobre a gente crescer e encerrar um ciclo que passou para começar outro, mesmo que aparentemente não seja a melhor das opções naquele momento, a gente sempre tem que ter noção disso, que é o que vai fazer a gente crescer para aquilo que a gente quer se tornar. É a história da borboleta, do casulo, em que a gente ouviu na última palestra, nas últimas palestras, no caso, em que a borboleta ela precisa se tornar vulnerável, entrar no casulo e ficar lá dentro, antes de se tornar uma borboleta. Só que ela precisa abandonar o velho, ela precisa deixar de ser lagarta para poder se tornar algo novo. Isso inclui muita coragem, isso inclui muita disposição em estar vulnerável de novo. Isso é super importante,
E a gente precisa fazer isso ativamente. Porque, de novo, quando a gente está no automático, a gente não cria nada novo. A gente simplesmente vive aquele momento. E a nossa vida vai cada vez mais. Pode ser que seja rápido, como é o meu caso, por exemplo, se eu fico na mesma coisa pouquíssimo tempo, eu já começo a ficar todo mundo cromático. Pode ser que leve alguns anos, dependendo da pessoa, mas a verdade é que a gente sempre precisa estar crescendo para poder viver. A gente sempre precisa estar criando, e eu acredito que isso é uma característica do ser humano. A gente precisa estar criando para que a vida fique colorida, para que a gente tenha alegria. E dito isso, o nosso terceiro ponto é aproveite os desafios. E isso também talvez seja algo meio coach, meio contra a cultura, mas a criatividade, ela não surge de espaços largos, vamos dizer assim. A criatividade, a gente tem muito esse intuito que, tipo, se eu usar muito minha criatividade, vai acabar. Então, eu comecei aqui, e daí, tipo, eu criei um programa e agora eu vou ter que descansar porque eu não vou conseguir criar nada novo. Só que não é verdade, é ao contrário, a criatividade é como se fosse um músculo. Então, na academia, ó, vamos falar de músculos, no caso. Se você que pensa assim, eu vou ficar totalmente relaxado, porque meus músculos não sofram nada e eles possam continuar existindo de uma maneira muito bela, de todos eles aqui. E daí você vai e fica deitado, sabe aquele no Wall-E em que todos os humanos ficavam deitados e daí eles ficaram super gordinhos porque eles só comiam, só bebiam e não andavam, tipo, nem se mexiam? É isso que acontece com o seu músculo. Seu músculo vai atrofiar se você fizer isso. Como que o músculo cresce? O músculo cresce quando a gente vai para academia e fica sofrendo para fazer o músculo crescer. A criatividade, gente, é a mesma coisa, é como se fosse um músculo. É o músculo da nossa mente. Se a gente não ativa, se a gente não se esforça para criar coisas novas, para encontrar soluções novas, e isso não significa só em relação à arte, mas em tudo, se a gente não busca soluções criativas, cada vez menos a gente vai ficar menos criativo, porque é um músculo. Então a gente precisa forçar. E a criatividade, ela se reforça com a restrição. E para exemplificar isso, eu queria mostrar a minha cachorra, a Violeta, que ela é super bonitinha. Ela é um filhotinho, ela tem, tipo, acho que 8 meses. E ela é muito criativa quando ela quer alguma coisa. Então, por exemplo, ela ama brincar. Principalmente 11 horas da noite, não sei qual que é o surto que ela tem com 11 horas da noite, mas ela desperta, agora ela tá dormindo lá na sala, mas vai dar 11 horas da noite, ela vai querer brincar e tal. E esses dias a gente tava lá na sala, de boas, e daí ela tem um ursinho dela, no sol, e ela tava brincando, a gente jogava pra ela, trazia pra gente, e eu joguei o ursinho e caiu em cima da mesa de centro. E daí ela não conseguia pegar. Ela não conseguia, e ela ficava desesperada, começou a latir, e daí ela queria pegar, ele tentava de um lado, não conseguia, subia no sofá, tentava pegar, não conseguia. Meu pai chegou na porta, ela começou a pedir pro meu pai pegar o ursinho, daí ele não pegou, ela não conseguia pegar mais o ursinho. Só que ela não desistiu, e ela foi procurando caminhos para conseguir pegar o ursinho. E aquilo, tipo, me mostrou muito que, tipo, é isso que é criatividade, é quando a gente não tem um caminho, a gente tem um obstáculo, quando a gente não tem um caminho muito óbvio, ou quando as coisas estão erradas, quando aquilo que a gente planeja não deu certo, a gente precisa ser muito criativo para poder encontrar uma solução. E é ter essa clareza do nosso objetivo. Ela tinha muito clareza do objetivo, que era pegar o ursinho, ela nem cogitou desistir da ideia. Só que, por ela ter essa clareza, ela começou a se esforçar para pegar o ursinho, para subir em cima da mesa, e ela não conseguia, aí tentava de um lado, tentava de outro. E é assim que a criatividade surge, é assim que a criatividade é exercitada. Não é quando as coisas estão muito fáceis, não é quando as coisas tá tudo dando certo, não é nesse momento em que a criatividade vai aflorar, não é nesse momento em que a gente vai ter que utilizar a criatividade. Porque daí chega nesse momento, deu tudo errado, você não tem saída. Daí sim, a gente tem que, e agora, o que eu faço? Daí, meu filho, você vai ter que criar, querendo ou não, a gente precisa criar. Então, estar aberto a desafios é essencial para a gente poder ter essa prática para quando chegar verdadeiramente os desafios, a gente já ter esse músculo exercitado. E um outro exemplo que eu queria trazer é que o vídeo da Secom que vocês viram na abertura e que todo mundo falou que ficou super legal e tal, eu amei também aquele vídeo. Só que a ideia inicial era uma coisa completamente diferente. E daí eu nem vou falar o que era, porque é tipo um rolê. Só que a gente teve muito desafio, tipo, faltando, sei lá, 12 horas para a gente começar a gravação, teve problema com relação a questionado a equipamento, com relacionado às locações, tipo, começou tudo a dar errado, tipo, nas últimas 12 horas para gravação. E daí todos os roteiros já estavam prontos, tudo já estava pronto, e daí não tinha mais como desistir, não tinha como a gente falar, não vou fazer. Não tinha essa opção, não tinha como a gente, não, já estava tudo fechado, a gente precisava fazer. E foi nesse momento que a gente precisou ser mais criativo. Então a gente precisou, tipo, a gente não tem isso, a gente não tem a locação, a gente não tem a história, a gente não tem aquela pessoa. A gente vai precisar contornar isso e fazer e trazer o melhor resultado possível.
E nisso saiu um resultado muito legal, um resultado muito criativo, mas que só surgiu. Então, o vídeo da Secomp só surgiu, é produto de muitas restrições em cima da hora para a gente poder criar. Faz sentido? E eu queria trazer esse exemplo porque eu acho muito curioso. Mais uma vez, minha professora de História da Arte, ela comentou que ela preferia os filmes de terror antigo, de 1980 para trás. E daí todo mundo ficou tipo assim, por que, né, professora? Tipo, agora os efeitos são muito melhores. Se você assistir um negócio muito antigo, é um negócio bizarro de ruim. Só que o que ela falou me marcou, tipo, para sempre, para sempre. Por quê? Filmes antigos de terror não tinham muito público. Consequentemente, eles não tinham muito dinheiro. Por eles não terem muito dinheiro, eles não tinham recursos para fazer filmes assustadores, verdadeiramente assustadores. Eles não tinham recurso para fazer a Mega Blaster maquiagem ou VFX para deixar o negócio, sabe, terror mesmo. Só que o que eles faziam? Eles precisavam ser criativos. Eles precisavam contornar essa situação para causar medo no outro. Então, ela gostava muito de filme de terror antigo por causa disso, porque as soluções que eles encontravam para dar medo era muito mais interessante do que se a gente for ver agora que tem muitos recursos. E essa imagem é um exemplo, por exemplo. Para mim, pelo menos, essa imagem é muito mais assustadora se eu ficar olhando, tipo assim, do que se eu colocasse um bicho muito feio, assim, tipo, sabe, cheio de efeitos e tal. Por quê? Porque essa imagem abre muito mais espaço para imaginação. Então, a gente pode não ter nada de terror ali explicitamente, só que a nossa imaginação vai muito longe. Então, tipo, pode ser que na minha cabeça tem alguém lá atrás ou que me remeta a alguma situação que me dê medo. Não sei, eu acho muito mais assustador isso do que se a gente fosse explicitamente mostrar um monstro, alguma coisa do gênero. E isso só prova mais uma vez que a criatividade, ela nasce da restrição e as melhores soluções não necessariamente vêm de um lugar de muita abundância, de um lugar com muitos recursos, mas podem vir de lugares mais escassos, justamente porque a gente precisa trabalhar mais ativamente a nossa humanidade para criar algo novo. Faz sentido? Tá quase acabando, gente. E daí, recapitulando os últimos 3 pontos, para todo mundo que deseja criar alguma coisa nova, para todo mundo que está em alguma situação em que se sente empacado, sente que está vivendo uma coisa meio preto e branco e que, sabe, não está indo para frente, vive uma vida que te permita criar. E isso faz parte da gente mudar a nossa rotina, faz parte de mudar a nossa maneira de viver. Eu acho que quando a gente tem clareza disso, é muito importante para a gente poder viver e criar uma vida que a gente realmente tenha alegria, que a gente tenha paz, que a gente possa criar algo novo e que, sabe, faça bem. Então, viva uma vida que te permita criar. Contemple a vida, tenha esses tempos para parar, para respirar. E mesmo que tudo esteja uma correria, tudo esteja, sabe, uma loucura, tenha esses tempos. Esteja aberto ao novo, aceite desafios, aceite sair fora da sua zona de conforto. Isso é muito importante, é o que eu tenho vivido agora. Então, por exemplo, a Secomp, a partir desse momento, foi o que eu vivi. Então, tipo, eu coloquei para fora, eu vou ir para os lugares novos, eu vou conhecer gente nova, eu vou fazer coisas que eu não faria antes por medo ou por ficar meio assim, mas eu vou fazer agora porque eu preciso disso, eu preciso criar algo novo, eu preciso viver algo novo. E também aproveite os desafios. Então, sempre que aparecer alguma situação que seja muito complexa, utilize a criatividade, sério, utilize a criatividade para contornar essa situação e para chegar num lugar melhor. Faz sentido? E agora eu queria falar esses últimos tempos, essas últimas coisas que eu falei, foi como a gente pode criar, como a gente pode incentivar a criatividade, impulsionar a criatividade na nossa vida. Então, se você sente que você não é uma pessoa criativa, é, eu primeiro queria te falar que todo ser humano é criativo, então você pode ser criativo se você quiser, desde que você, por exemplo, se mova para ser uma pessoa criativa. Isso é algo disponível para todos nós. E agora eu queria falar sobre o poder da criatividade na computação. E para falar sobre isso, eu queria dar um overview na história, pulando vários períodos, né, porque a história é muito comprida. Mas a criatividade é o que fez o ser humano rolar a primeira pedra, lá na pré-história, inventar uma roda. A gente não tinha roda, a gente precisa lembrar disso às vezes. E que a partir de rolar uma pedra, a gente descobriu que isso era um excelente meio de locomoção. Pulando milhares e milhares de anos, a criatividade é o que fez o ser humano gerar eletricidade. Então a gente também não tinha eletricidade há muito tempo atrás. E mudou completamente a nossa vida. A criatividade é o que fez o ser humano gerar a computação. Então, da eletricidade, de um negócio completamente primitivo, a gente chegou em outros lugares completamente diferentes.
E a criatividade, no final das contas, é o que fará o ser humano evoluir, é o que fez o ser humano evoluir, e é o que vai continuamente fazer a gente ir para frente. E essa evolução pode ser tanto boa quanto ruim. A gente sabe que não é tão linear assim. Às vezes a gente dá uns passos certos, a gente dá uns passos errados. Mas eu acredito que a qualidade da resposta que a gente encontra depende de quão empenhados a gente estiver em encontrar as melhores respostas. Então, utilizar a criatividade na computação é utilizar a computação como ferramenta, igual a gente já falou várias vezes aqui. O que a gente cria com a computação muda a vida de muita gente, muita gente. E a gente encontrar os melhores caminhos, utilizar a criatividade, não somente para, por exemplo, fazer um programa que rode alguma coisa, mas a gente encontrar os melhores resultados, os melhores caminhos, para além daquele programa produzir o resultado que a gente já espera, como que a gente pode produzir melhores resultados em toda a sociedade, como efeito colateral? Porque a gente sabe, por exemplo, um algoritmo de rede social vai mostrar o conteúdo de uma certa maneira, só que como que a gente pode trabalhar para que o impacto que esse conteúdo, que as pessoas estão recebendo desse conteúdo, seja promissor, seja benéfico para a vida deles? Faz sentido? Então, utilizar a criatividade é um pouquinho ir além na computação. É utilizar todo o poder da computação, todo esse poder de evolução que a gente tem para criar coisas novas. E a criatividade é o que vai nos mover para frente. E com a computação, a gente tem esse embasamento de alcance e de impacto. Faz sentido? E respondendo agora aquelas duas primeiras perguntas, então, se a pessoa quer empreender, não tem uma ideia, o que que faz que eu fico parado aqui esperando a ideia surgir, como que funciona isso? Eu trouxe esse slide que eu achei maravilhoso, porque sintetiza muito o que eu acredito. Que fala, crie como um artista, resolva como engenheiro e coloque em prática como um empreendedor. Então, se você quer empreender eu não estou falando de uma posição em que, eu sou, tipo, meu negócio deu super certo e tal, mas de alguém, da posição de alguém que também quer empreender, que também gosta dessa plataforma de empreendedorismo, e como alguém que quer conhecer coisas novas, aprender coisas novas nessa área, quer impactar muita gente através dessa plataforma de empreendedorismo, não espere a ideia chegar para começar a trabalhar nisso. Então, no mundo do empreendedorismo, a ideia por si só não é o suficiente, a gente precisa da ideia mais ação, porque uma ideia, só ideia não vale nada para o mercado. Então, ter essa clareza e testar coisas novas, procurar problema que a maioria das pessoas simplesmente ignora, é o que faz a gente ter novas ideias. Empreender é muito sobre visão, então não acontece nada. Então, empreender mais do que nunca, a gente precisa ver o invisível, porque a gente precisa trazer soluções que outras pessoas não pensaram ainda, soluções que só a gente enxerga. E viver uma vida que te permita criar é essencial para a gente, para o negócio em si, porque uma vez que você cria alguma coisa e fica estático naquilo, uma hora ou outra o seu negócio vai ficar obsoleto e vai acabar ficando para trás, como aconteceu com o Blockbuster e inúmeros outros exemplos no mercado. E para quem quer se destacar no mercado de trabalho, para quem é o programador e não sabe como ser diferente, porque programação tem várias pessoas que fazem, tem várias pessoas que codam muito bem, como fazer para ser diferente? A gente sabe que as empresas valorizam soft skills e tudo mais, mas eu acredito muito que a nossa diferença consiste no fato da gente saber quem é, a gente saber quem a gente é, saber aquilo que a gente tem facilidade, saber aquilo que a gente gosta, saber aquilo que a gente tem mais interesse em criar, em trabalhar com, porque a gente vai encontrar daí empresas mais certeiras, a gente vai conseguir esse fit melhor de empresas que complementem o nosso propósito e a gente não vai ficar tipo pulando de galho em galho, procurando empresa, só pulando, sabe, de quem dá, paga mais. A gente realmente vai poder ter um lugar que a gente se sinta bem, que a gente se sinta feliz, que a gente se sinta realizado em trabalhar daquela maneira. E a vida é sobre crescer e o caminho a gente vai descobrindo com o tempo. Então, se conhecer é essencial para a gente ir descobrindo o caminho. E, para encerrar, de novo, se tem uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, vejo o invisível. E na hora que eu ver essa hashtag, se a gente colocar essa hashtag em qualquer lugar na internet, vai achar que a gente está lançando um filme ou invisível. Então, não sei se essa hashtag funciona muito bem. Mas, de verdade, se esforcem para ver o invisível. Se vocês não conseguem enxergar isso ainda, trabalhem para isso. Busquem conhecimento, busquem se conhecer, busquem respirar para poder criar algo novo e ver aquilo que só vocês podem ver, ver aquilo que ninguém mais consegue ver e que por só vocês poderem ver, só vocês podem trazer a realidade. Beleza? Gente, é isso, muito obrigado. Quem quiser continuar essa conversa, esse é um assunto que eu gosto muito, falar sobre criatividade, falar sobre arte, falar sobre essas coisas todas. Quem quiser continuar a nossa conversa, vocês podem me seguir no Instagram, Fê_Sdias ou Fê_Sdias, dependendo do lugar, porque
porque eu não consegui ainda colocar a mesma username em todas as redes sociais. E também tem a Vincers, que é a startup de edição de conteúdo e tal, então eu falo bastante sobre essa questão, que é Vincers Vídeos, tem alguns vídeos no YouTube, tem alguns vídeos no Instagram. E é isso, gente, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado por tudo que vocês fizeram durante essa semana. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que a minha jornada possa acrescentar alguma coisa na jornada de vocês. E é isso, a gente vai crescendo junto, a gente vai caminhando junto para chegar num lugar melhor juntos também. Fechou? Não, fechou. Não, acho que o pessoal adorou. Eu acho que você tem os pontos muito importantes para o pessoal, principalmente porque, ó, como a Isabela acabou de comentar aqui no chat, a criatividade move a nossa vida mesmo. Então, esse processo de construção da criatividade é super importante. Mas a gente recebeu algumas perguntas aqui, Felipe, e eu Ah, é? vou ler Ah, que legal. Então, vou ler alguma delas para você. Talvez alguma delas já tenham sido respondidas ao decorrer da palestra, mas seria interessante responder de novo, só para o pessoal lembrar, né? já meio, achei que nem ia dar pergunta. Vai, vamos lá, vamos Não, conversar. perfeito. Então, vou ler aqui. Nesse caso, não é mais uma pergunta, eu não acho que é uma pergunta, é mais um comentário, mas aí se você quiser ah, adicionar alguma coisa, a partir de ver algo no invisível, a parte de ver algo no invisível me lembrou um documentário sobre Leonardo da Vinci. Ele sempre estava buscando entender os fenômenos invisíveis da natureza. Mano, sim. E sabe uma coisa, acabou já? Eu posso começar a falar? Ou não? Pode? Ah, tá bom. Sabe uma coisa que eu acho muito legal sobre esse povo antigo, que era muito estudado e tal? É que a gente acha muito que a tecnologia vai evoluir da onde a gente está agora, né? Então, tipo, como se a gente programasse em Python e daí a próxima linguagem vai ser uma derivada de Python. Só que, na verdade, tudo que o ser humano cria é a partir da natureza. Então, a gente vê um pássaro que pode voar, daí a gente cria um avião. A gente vê um peixe nadando, daí a gente cria um barco. Então, na verdade, esse contemplar a natureza, contemplar sabe, tudo que é orgânico, eu acredito que é isso que vai mover a gente para frente. Se a gente reparar, toda a tecnologia, ela vai evoluindo de uma maneira que vai ficando cada vez mais orgânica. A gente pode, se eu falar da Apple, eu gosto um pouquinho da Apple. E daí, se a gente for, tipo, ver os designs dos computadores, eles vão ficando cada vez com a borda mais arredondada, um negócio que fica mais natural. Então, é como se toda a criatividade humana, toda a tecnologia fosse caminhando para se tornar algo mais orgânico. Então, eu acredito que o ápice, por exemplo, da evolução vai ser se a gente conseguir sair do silício para ir para a matéria orgânica, para fazer tecnologia. Porque, na verdade, o que acontece no nosso cérebro são sinapses, que é conexões elétricas feitas a partir de matéria orgânica. A gente faz isso, hoje em dia, na tecnologia, com silício, que minério. Então, isso do Leonardo da Vinci, esse pessoal antigo, eu acho sensacional por causa disso. Eles contemplavam a natureza, eles observavam, tipo, mesmo, eles ficavam horas, tipo, estudando o corpo humano. Tem um pintor que eu não sei, tem um quadro dele no MASP, e que ele pintava as camadas de músculo, de osso, antes de pintar, antes de fechar com a pele. Então, mesmo que tudo ficasse encoberto, ele pintava desde dentro do ser humano até para fora. E eles só descobriram isso porque ele morreu antes de terminar a obra de arte dele, e daí deu para ver os ossos que ele estava pintando. Mas esse cuidado de observar o natural, observar o que existe, observar o orgânico, para começar a criar a partir disso, eu acredito que o caminho da evolução é essa. Faz sentido? Não, faz total sentido. Inclusive, você tinha comentado ali que é o que realmente eu acho que é verdade, acho que a maioria das pessoas acha que é que tudo que a gente constrói ou desenvolve vem a partir de uma noção do ambiente natural. Então, por exemplo, você estava comentando de linguagem de programação, para o pessoal que programa, hoje em dia, as linguagens de programação mais populares são aquelas que são orientadas a objetos. Então, e essa orientação a objetos, como o pessoal que estuda isso bem sabe, essa orientação é realmente de objetos da realidade. Então, essa é transformar algo que a gente vê, que a gente vive, em um objeto, tentar representar isso na memória de um computador. Então, mesmo aí, você consegue observar o processo que o Felipe comentou, que tudo que a gente desenvolve vem do ambiente natural que a gente vive, do que está ao nosso redor, né? Afinal. Mas vou ler mais algumas perguntas aqui, Felipe. Essa eu acho que você já respondeu durante a palestra, mas eu vou ler se você quiser adicionar mais alguma coisa. Você acha que existem pessoas naturalmente não criativas ou isso é algo que se constrói? Gente, não, eu acredito completamente o oposto. Eu acredito que todo mundo é criativo. Todo mundo, tipo, todo mundo mesmo, mesmo, mesmo. Mesmo a pessoa, talvez aquela pessoa mais
tipo, que parece um computador, sabe? Tem gente que parece um computador, a gente sabe disso. E mesmo essa pessoa, ela, eu acredito que faz parte da nossa natureza criar as coisas. E isso não, eu citei muito exemplo de arte, mas criar não é necessariamente criar coisas artísticas. Eu gosto muito da arte porque eu acredito que quando a gente cria com a arte, a gente coloca a nossa alma para fora. Só que a gente criar, por exemplo, um programa de computador, um programa completamente lógico, é tão divino quanto criar alguma coisa uma arte que toque a alma das pessoas. Faz sentido? Eu acredito que todo mundo, o ser humano, ele é naturalmente criativo. Então, a gente sempre vai gostar de criar, a gente sempre gosta de criar. Tanto é que se você pegar uma criança, ela fica, que eu acredito que é o estado mais puro do ser humano, ela fica encantada quando ela faz alguns rabiscos no desenho e ela chega mostrando para o pai, para a mãe, para os irmãos, tipo, como se fosse a obra mais incrível. Mas porque para ela é a obra mais incrível, porque ela criou aquilo. Então, eu acredito muito também que quanto mais a gente fica no automático, então, se uma pessoa fica, por exemplo, muito fechada, que ela fica só, sabe? Se ela não incentiva esse músculo, ela vai perdendo o jeito de criar. Mas eu não acredito que tenha pessoas que não possam ser criativas, tenha pessoas que não possam criar. Eu acredito que
Eu vou mandar a pergunta aqui no chat, e você pode responder aí. Eu vou perguntar se o pessoal do grupo Elza já está aqui, já estou vendo que a Fernanda ligou a câmera. Eu vou pedir para quem está de roxo? O Luca, eu acho, para ele dar o co-host. Eu Vou falar mesmo. tchau, tá? Gente, muito obrigado, de verdade, estou dando tchau. E se vocês quiserem mandar perguntas, a gente continua a conversa no Instagram. O LinkedIn quase não uso, mas se quiser mandar no Instagram, a gente continua a conversa por lá e eu vou responder isso aqui no chat. Muito obrigado de coração. Beijo.